Dá mais um tempinho esperar o pessoal entrar. Ô, Bernardo, eu tô, eu saí do WhatsApp, mano, então um grupo, alguma coisa aí, fica de olho, fechou? E chat também, beleza? Ainda vou dar um tempinho Tranquilo. pra ver se o pessoal vai entrando aí. Tô com tudo aberto aqui já. Fechado. Então aqui eu vou deixar o celular de lado aqui pra poder focar. Bom, então, Bernardo, bora? Mesmo aqui com duas pessoas, ela tá gravada.
E vamos nessa aí. Bora. E acho que hoje é bem tranquilo que a gente vai ver, assim. E então, como ela tá gravada, mais tranquilo, Tayla e Evelyn, deixa eu comentar para vocês como que vai ser. Eu e o Bernardo, a gente estava conversando hoje e na primeira parte da aula, eu vou. Não na primeira parte, na verdade a aula vai ser uma aula expositiva mesmo, igual as minhas aulas sempre são. Mas no final da aula eu vou deixar com vocês alguns exercícios sobre os assuntos que a gente viu até agora, tá? Então, eu e o Bernardo, a gente tá dando uma peneirada. O Bernardo peneirou para mim, né? Aí depois a gente foi discutindo no final da tarde e a gente pegou uns exercícios do Enem para vocês começarem a ter contato com a parte de história do Brasil do Enem e, e esses exercícios são sobre o que a gente viu até agora. Então, muito sobre essa chegada dos portugueses na América. O que a gente conversou na última aula faz uns 15 dias, né? Mas, enfim, tá tudo no Drive, o roteirinho, a luzinha, tá tudo no Drive. Acho que dá para dá pra, dá pra retomar. E, obviamente, qualquer dúvida, vocês podem me chamar ou mandar no grupo que a gente tem. E eu vou deixar os exercícios com vocês e na próxima aula a gente vai corrigir, tá? Então, para minha próxima aula com vocês já é segunda-feira. Então, eu vou corrigir com vocês juntos. Então, eu pretendo dar aula expositiva hoje. Na segunda-feira, a primeira parte da aula, eu quero corrigir o exercício. Na segunda parte, eu volto para a aula expositiva, tá? Então, podem ficar tranquilas. Façam um exercício numa boa, assim, mesmo, porque na segunda-feira eu vou corrigir junto com vocês, tirar as dúvidas. O Bernardo também está aqui para tirar dúvida. Qualquer coisa, também é só chamar ele. A gente está aqui para realmente ajudar vocês. Então, é bem isso, tá? Podem ficar tranquilas com relação aos exercícios. São bem tranquilos. Eu achei bem tranquilos. E também, de qualquer forma, segunda-feira eu vou corrigir junto com vocês. A gente pode conversar, tirar dúvida, retomar questões. É bem à vontade. E esse exercício que eu vou passar hoje, eles também já acrescentam o que a gente vai ver agora, nessa aula de hoje, tá? Então, também achei essa parte desse exercício bem tranquilo. Tentar passar de uma maneira bem simples, bem clara, para vocês poderem fazer tranquilamente, com poucas dúvidas, porque vocês vão entender tudo, os exercícios que você tem que fazer e também se inteirar um pouco mais na questão do vestibular. Só um segundinho que eu vou fechar minha câmera rapidinho. Pronto. E como o Du falou, e eu reitero, pode enviar à vontade mensagem lá no grupo, ele serve para isso também. Sim, Se quiserem discutir uma questão ali, tá em dúvida. com Assim, tá certeza. em dúvida e não aguenta esperar segunda-feira, envia lá à vontade, vamos conversando. Nossa, pode chamar, pode ficar tranquilo, Participem, por assim, que favor. a gente tá aqui para ajudar vocês e tirar dúvida, tá? É um passatempo fim de semana, essas questões aí foram bem boas. Sim, são bem boas, são bem tranquilas, assim. É tudo de alternativa, é Enem, então tudo de alternativa. Eu acho legal que dá para ir colocando algumas questões, né? Então, ir pensando na questão da exclusão de questões que a gente acha muito absurda, então a gente vai estar. Tem as questõezinhas ali, uma é muito absurda que não tem nada a ver com a resposta, já vai eliminando. Então a gente vai começando a treinar algumas coisas que a gente pode colocar em prática na hora da prova. Alguma dúvida, meninas? Que vocês têm, que vocês queiram falar? Alguma coisa, algum desabafo aí? Ah, por enquanto nada Então, pra mim. tudo bem. Então, ó, na última aula faz 15 dias, tem um tempinho já, eu vou colocar a luzinha aqui. A gente parou na questão de 1530, ocorre a primeira expedição portuguesa para as terras onde hoje é o Brasil, como forma de colonização, né? Então é fundada a cidade de São Vicente, aqui no litoral sul de São Paulo. Então é a primeira expedição de colonização dos portugueses vindos para a América, tá? Partindo desse princípio, a gente vai mudar nosso foco. Então, o nosso foco estava nessa expedição que estava na região sul, vai dizer, do Brasil, que é onde hoje tem o estado de São Paulo. Na aula de hoje, a gente vai focar na região Nordeste, que é ali que realmente vai pegar a questão do ciclo da cana-de-açúcar, que vai ser muito importante, que a gente vai ver hoje, e a questão da colonização, mesmo. É ali que inicia realmente essa história da América Portuguesa. Antes, eu queria deixar uma coisa bem clara.
Eu gosto de... E caso vocês tenham dúvida com relação a isso, por favor, me falem, tá? Mas durante o nosso curso, eu sempre, até a... Vamos ver. Até ali, segunda metade do século XIX, ou até a independência, vai. Eu vou usar a expressão América Portuguesa ao invés de Brasil, tá? Por quê? Porque no século XVI, no século XVII e no século XVIII, quando os portugueses vêm para a América, não existe a noção de Brasil enquanto país, enquanto Estado-nação. Essa noção de Brasil país enquanto Estado-nação que a gente conhece hoje vai vir depois. Então, eu sempre vou utilizar o termo América Portuguesa. Do mesmo jeito que a Mari usa América Espanhola com vocês, antes da independência, até o século XIX ali, ela sempre vai falar de América Espanhola, não vai falar de nenhum país. Eu vou utilizar a América Portuguesa, porque eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco isso, de que a noção de Brasil enquanto Estado-nação vai vir muito posteriormente. A gente vai ver isso no nosso curso, obviamente. Mas eu sempre vou falar América Portuguesa, tá? Porque no período do século XVI não existia a ideia de Brasil enquanto Estado-nação. Existia a ideia de América Portuguesa, América dominada pelos portugueses, tá bom? Se tiverem alguma dúvida quanto a isso, eu repito de novo, tem que ser mais claro, mas enfim, ao longo do curso, ali, até a gente chegar no século XIX, até a independência, eu vou tentar sempre estar usando ou América Portuguesa, uma vez ou outra eu use Brasil Colônia, porque o Brasil era uma colônia mesmo, colônia portuguesa, mas sempre vou usar América Portuguesa, tá? Pra gente poder começar a se inteirar nessa questão histórica e tudo mais. Tudo bem para vocês? Paliev, alguma dúvida? Tranquilo. Show, então. Então vamos lá. Como eu falei, na aula de hoje a gente vai mudar nosso foco, né? Terminamos a última aula olhando para São Vicente. Hoje olharemos para onde hoje é o Nordeste do Brasil. Nesse mapinha aqui, é um mapinha da época, que era a América conhecida pelos portugueses, né? Então a gente consegue ver que aqui é esse contorninho que a gente tem no Nordeste do Brasil. Se a gente olhar para o mapa do Brasil, esse é o contorninho da região Nordeste, né? Então a gente vai focar nessa região hoje bastante. Por quê? Porque é ali que vai se iniciar o ciclo da cana-de-açúcar e é ali que vai se iniciar a colonização do Brasil, né? E a gente vai entender isso a partir de agora. A gente precisa entender, primeiro, por que os portugueses pensaram no açúcar. Por que o açúcar? Vocês têm alguma uma resposta para isso? Por que o açúcar? Por que a gente vai... porque nesses primeiros anos de colonização, os portugueses pensaram, putz, o açúcar. Vou produzir açúcar na colônia e vender para a metrópole. Olha, faz tempo que eu não estudo essa parte da história, mas eu acredito que seja porque era mais barato. Interessante. Já é um ponto. Então vamos lá. A gente viu nas últimas aulas que a navegação dos portugueses ela ocorreu de forma a buscar as Índias, certo? E eles passaram ao longo da costa do continente africano. E se fixaram em alguns pontos dessa costa do continente africano, em algumas ilhas que estão ali próximo ao continente africano. Então, a partir do momento que os portugueses se fixam nessas regiões, sobretudo nas ilhas que estão próximas ao continente africano, e fazem uma certa colonização ali, ali eles já começam a cultivar a cana-de-açúcar. Então, eles já têm uma primeira experiência com a cana-de-açúcar nessas regiões da África, nessas regiões da costa da África. E dessa experiência, eles acabam vendo que o açúcar, naquele período, no século XVI, no período moderno da Europa, era um produto que rendia muito lucro. Tinha uma demanda muito alta na Europa pelo açúcar. Sempre na escola eu ouvia, acho que o Bernardo também ouvia, vocês também devem ter ouvido que a nobreza europeia no século XVI, XVII, as mulheres tinham um jarro de açúcar do lado da cabeceira da cama. Bernardo, você lembra? Vocês, meninas, também lembram? Era uma coisa assim, não era?
Isso, eu lembro de algo mais ou menos assim. Era, porque era algo que o açúcar nesse período era algo muito caro, algo da nobreza, então era algo que dava muito lucro para quem comercializava o açúcar. Então, nesse período da modernidade, ali no século XVI, século XVII, era muito interessante você produzir açúcar de forma barata e vender para a Europa. Então, a princípio, os portugueses iniciam na América essa questão, e aí os holandeses vão para a América Central, nas Antilhas também, produzir açúcar. Os franceses entram nessa briga, mas, enfim, a gente vai focar nos portugueses, tá? Então, questões fundamentais. Eu vou até colocar um... Quer ver, ó? Então é isso. A princípio, os portugueses já tinham uma experiência com a produção de açúcar na costa do continente africano, antes de chegarem na América e também nesse período que eles já estavam na América, tá? Mas existia essa experiência. Então, vou deixar aqui com vocês. Um outro ponto. Então, são os dois pontos principais que a gente precisa entender o porquê dessa produção do açúcar, tá? E aí, beleza. Os portugueses vieram para a América, chegaram aqui, e aí a gente pensa, eles pensam, tá, o açúcar é um produto legal, tem uma alta demanda na Europa, essa demanda está crescente, na nobreza é um artigo de luxo, a gente pode ganhar muito dinheiro. Porém, a gente viu que né, logo na chegada dos portugueses, nesse período da conquista, no 1500, 1530, durante todo o século XVI, ainda estava meio conturbada essa questão. Então, eles olhavam para o Oriente, a colonização ainda não estava muito bem estruturada, e aí eles pensaram o quê? Como que a gente vai fazer com relação à mão de obra? Que mão de obra a gente vai usar para produzir esse açúcar? E aí eles olharam para Portugal, para a terra deles. Eles olharam e viram, não tem população suficiente aqui. A população de Lisboa, da capital, era 121 pessoas. Acho que em São Bernardo tem mais de 121 pessoas hoje. 121 pessoas tem, sei lá, não sei, em qualquer cidade do interior de São Paulo tem 121 pessoas. Pensa na capital naquele período. Então não tinha condições de virem muitos portugueses para cá para formar uma mão de obra para eles produzirem esse açúcar de uma maneira lucrativa, que eles não gastassem muito. E aí, beleza. Para quem que eles olharam que poderia ser essa mão de obra barata para produzir o açúcar? Vocês têm alguma ideia de para quem que eles podem ter olhado? Lembrando que eles já estão na América. Não sei se foi nesse sentido a sua resposta, mas eu acredito que eles olharam para a África, porque era um país mais frágil, para pegar pessoas para trabalhar, para ter mão de obra mais barata. Porque os indígenas, eles fugiam porque eles conheciam o território. Não sei se foi nesse sentido, você quis dizer. Foi mais ou menos. Eu vou explicar para vocês, mas foi mais ou menos. Tem uma coisa aí. Tem uma sementinha aí. Tem uma sementinha aí. Tá indo pelo caminho. Mas vamos lá. Em um primeiro momento, ali nessa região Nordeste, para a produção do café, os portugueses aprisionaram e escravizaram os próprios indígenas aqui do Brasil. Então, se a gente pensar
em todas aquelas diversidades de populações indígenas que existiam, e existem até hoje, mas que existiam na América Portuguesa, a primeira mão de obra que os portugueses olharam e pensaram, tá, de uma forma barata que a gente pode fazer, vão aprisionar e escravizar os nativos da terra. Então, o primeiro modo de escravização que existiu no Brasil e na América Portuguesa naquele período foi a escravização dos povos indígenas do Nordeste. E esses grupos que foram escravizados foram os tupi-guaranis. Por quê? Porque os tupis-guaranis, e aí se ramificava em diversos outros povos e diversas outras nações, eles eram predominantes na região, no litoral do Brasil. Então, desde o Nordeste até, acho que onde hoje é Santa Catarina, era predominantemente tupi-guarani. Então, os povos tupi-guaranis foram os primeiros povos escravizados aqui no Brasil para a produção do açúcar. Então, a gente tem que ter essa noção de que essa mão de obra, essa primeira mão de obra escrava, foi dos povos nativos, tá? Dos povos originários daqui do Brasil. E aí, andando um pouco mais, eu coloquei aqui, regime de plantation. O que seria o regime de plantation? O que vocês podem me falar? Se vocês lembram, né? Se vocês não lembram, tá tudo bem, eu vou explicar, mas o que vocês lembram da questão do regime de plantation? Não? Não lembro? Já ouviram falar? Poderia repetir a pergunta, por gentileza? O que você lembra? Você lembra o que era o regime de plantation? Aqui, ó, tá, eu coloquei aqui, ó. Você lembra o que é? Ah, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Tá, então eu vou explicar para vocês, tá? O que seria o regime de plantation? Vocês vão ouvir isso mais para frente também, nessa parte de Brasil da história. Vocês vão acabar ouvindo, acredito eu, quando a Mari ou a Cami der Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, vocês vão ouvir essa expressão. Mas vamos olhar para o Brasil do século XVI, nesse início de colonização, nesse ciclo de açúcar, da cana-de-açúcar, nessa economia açucareira. O que era o regime de plantation? O regime de plantation vamos pensar comigo, é um grande latifúndio. O que é um grande latifúndio? Pensa numa vasta e numa gigante porção de terra para produção. Pensa no que hoje seria uma fazenda gigante, mais ou menos. Então, o que é o regime de plantation? É um grande latifúndio com uma agricultura extensiva. Nessa agricultura extensiva, a mão de obra que você usa é uma mão de obra escrava, e toda a produção que está dentro dessa grande fazenda, desse grande latifúndio, é voltada para o mercado externo, naquele período para a Europa. Tudo bem? Eu preciso repetir. Eu entendi. Pode continuar. Pode continuar? Tá. Então, dentro desse regime, o que a gente tem é o famigerado engenho de açúcar. Então, o engenho de açúcar seria essa grande propriedade gigantesca, onde era produzido o açúcar, com uma mão de obra escrava, a princípio escrava indígena, que a gente estava conversando, e com a produção voltada para o mercado externo, que era naquele período da Europa. Tá aí, tranquilo? Então, o engenho de açúcar seria essa grande propriedade, esse lugar gigante, seria isso daqui, onde, dentro da estrutura do engenho de açúcar, existe a Casa Grande, que é onde fica o senhor, o dono da terra. Existe a senzala, que é, entre aspas, muito entre aspas, a morada da pessoa que foi escravizada. Eu coloco entre aspas porque não tinha condições básicas e sanitárias mínimas para alguém morar nesse local, então se coloca bem entre aspas mesmo. E aí os locais de produção das questões dos produtos e dos alimentos que eram voltados para a própria propriedade, então os alimentos que o senhor de engenho, as pessoas que trabalhavam ali e até as pessoas escravizadas se alimentavam,
e também os produtos que eram voltados para o mercado externo. Então, era essa a lógica do engenho de açúcar, tá? E aí, ali tinham as relações, a relação do senhor de escravo, a relação dos escravos entre si. Talvez na próxima aula eu tente aprofundar um pouco mais, por questão de tempo, não sei, vou pensar, mas ali existiam essas relações. Então, a princípio, a gente tem que pensar que as pessoas que estavam escravizadas ali e que eram usadas como mão de obra eram os indígenas, tá? E sempre pensando na região nordeste do Brasil hoje, sobretudo aqui, eu até rabisquei aqui, sobretudo Pernambuco e a região do Recôncavo Baiano, tá? Aqui, peraí, aqui para baixo é o mapa do estado da Bahia. E essa região que está em verde, e esse verde tá aqui, é a região do Recôncavo Baiano. Então, Pernambuco e o Recôncavo Baiano são as duas regiões onde tinham esses engenhos de açúcar, onde era produzido o açúcar, onde existia essa mão de obra escravizada, dos indígenas escravizados. Então, essas foram as principais regiões, tá? Da produção do açúcar e também de colonização, consequentemente de colonização, porque vinham pessoas de Portugal com as terras que eram doadas, tá? Isso a gente vai ver na próxima aula com as capitanias hereditárias. Então, na próxima aula a gente vai ver capitanias hereditárias, vai entender como que as terras eram doadas da coroa portuguesa para os portugueses, para eles virem colonizar a América Portuguesa. Então, as pessoas vinham de Portugal com essas terras doadas, construíam os engenhos de açúcar, e aí escravizava os indígenas que já estavam aqui e produziam açúcar, e toda essa lógica que a gente conversou. E aí era a produção do açúcar, a produção ia para o mercado externo, que era a Europa. Aí a Holanda fez uma parceria, vamos dizer assim, uma parceria com Portugal, e a Holanda refinava esse açúcar e distribuía o açúcar para o resto da Europa. Então tinha essa questão. Depois a gente vai ver que a Holanda entra na treta do açúcar no Nordeste. Os holandeses vão invadir o Nordeste, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, essa região, Pernambuco e o Recôncavo Baiano, são os dois núcleos de produção de açúcar nesse período, no século XVI, e são os dois núcleos desse início de colonização do Brasil, tá? Da América Portuguesa. E eu queria que vocês pensassem um pouco. A gente olhou e viu que em 1530, Martim Afonso de Souza chegou aqui, no litoral de São Paulo. E quando ele chega aqui, em 1530, no litoral de São Paulo, ele também funda um engenho de açúcar e também produz açúcar aqui. E aí fica a pergunta, mas por que o Nordeste foi a região em que realmente se solidificou a questão do açúcar? Por quê? Vocês conseguem pensar o porquê foi o Nordeste que solidificou essa produção e essa economia açucareira? Alguém? Você perguntou o motivo pelo qual eles escolheram o Nordeste? Não é nenhuma escolha, mas um motivo. Por que, de uma maneira gradual, assim, eles perceberam, putz, essa região aqui é uma região que acho que dá para produzir em uma maior escala o açúcar. Sei, Eduardo. Oi, pode falar. Eu acho que eu sei. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Porque é um solo muito bom para a plantação de cana-de-açúcar. Sim. Sim. Exatamente. O clima e o solo dessa região são muito bons para a produção da cana-de-açúcar. Lembra que antes os portugueses já tinham essa experiência com a cana-de-açúcar nas ilhas da costa africana e também na costa africana? Então, com essa certa experiência, eles vieram aqui para São Paulo e falaram, não, beleza, dá para produzir. Porém, alguns já estavam ali no Nordeste. Eles viram, putz, aqui dá para produzir mesmo.
em uma larga escala. Aqui a gente está pegando, escravizando indígena, e aqui a gente consegue produzir. A princípio, essa escravidão dos indígenas. Então, o clima e o solo eram muito propícios para essa produção. E outra questão, acho que um pouco até mais simples, né? Se a gente for olhar aqui, a proximidade com Portugal. É muito mais próximo, não muito mais próximo, mas é mais próximo do que São Vicente. Então, proximidade também. Proximidade foi um dos fatores que ajudaram nessa transferência, né, da economia, que de uma maneira bem pequenininha surgiu no Sul com o primeiro. O Sul, eu digo o Sul aqui São Paulo, tá? Porque se a gente for pensar no. Enfim, hoje o Sul seria o Rio Grande do Sul, mas enfim, naquela época o Sul já é São Paulo. Mas um engenhozinho tal, essa economia foi para o Nordeste por questão de solo, clima e proximidade. Então, são os três fatores principais, tá? Dessa questão. E o litoral de Pernambuco, né? Então, como eu disse, esses engenhos de açúcar, eles ficavam sobretudo no litoral, tá? A gente vai ver que a interiorização do Nordeste, a interiorização do Brasil, a saída para o interior dessa população portuguesa, essa colonização do interior, vai ocorrer mais para frente. Não mais para frente, mas ela ocorre junto, de uma maneira bem lenta, junto com a economia açucareira, porém mais para frente que ela vai se consolidar com a questão mineradora e tudo mais. Isso em Minas Gerais, tá? Mas esses engenhos de açúcar, eles ficavam sobretudo no litoral de Pernambuco e no Recôncavo Baiano, né? Se a gente for ver, o Recôncavo Baiano já é bem litoral, né? Então ele já está bem no litoral. Então, o litoral de Pernambuco e o Recôncavo Baiano eram os dois locais onde realmente tinham os engenhos de açúcar, né? E também eu acho bem legal a gente pensar que, como eu disse, essa produção e essa economia açucareira era voltada para o mercado externo, ou seja, era voltada para a Europa. Como eu disse antes, os holandeses, eles que tinham o monopólio do refino da cana-de-açúcar. Eles que distribuíam para o resto da Europa. Então é aquela questão que a gente tem que pensar. A gente não pode pensar a história do Brasil num potinho, a história da Europa em outro potinho, a história da África em outro potinho e a história dos Estados Unidos, por exemplo, em outro potinho. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado com hoje também. Então a história é um processo que vem ocorrendo. Esse processo não é linear, tá? Então ele não é uma coisa linear e reta, é uma coisa que tem suas oscilações, seus retrocessos, enfim. Existem as questões aí dentro, mas tem que pensar que a história ela é ligada. Do mesmo jeito que a gente vai ver daqui a pouco que a história do Brasil é completamente ligada ao continente africano, ela também, como a gente está vendo, é completamente ligada à Europa. Por questões óbvias, por questões da colonização portuguesa. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que a economia açucareira, ela crescia ou decrescia, ela avançava ou se abalava conforme os acontecimentos da Europa. Então, a gente tem que ter em mente isso, assim. E a conclusão que a gente chega, para eu não entrar muito na questão da CAMI, é que o grande auge da economia açucareira no Brasil vai durar basicamente assim. História não é uma coisa que começou em tal data, terminou em tal data. Sempre é um processo, sempre é uma coisa que vai acontecendo, sempre é uma coisa que vai mudando. Então, a gente vai ter que ter noção que o grande auge da economia açucareira é naquele período em que os portugueses vão começar realmente a colonizar o Nordeste da América Portuguesa. Então, ali depois de 1530 até o final do século XVII, vai ser o grande auge da economia açucareira. Então, esse início não é fechado e esse final também não é fechado, é uma coisa que vai acontecendo. Porém, se a gente for ter uma ideia um pouco mais geral, o auge da economia açucareira realmente
de 1530 por ali até o final do século XVII, tá? Porque quando a gente for entrar no 1700, quando a gente for entrar no século XVIII, a gente vai ver que a economia vai mudar para o ciclo do ouro. E a gente vai entender o porquê muda para o ciclo do ouro, tá? Mas o grande auge da economia açucareira no Brasil é esse. Então, a gente pode pensar nessa questão, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma questão que vocês queiram conversar, falar, desabafar, que vocês estão entendendo, que vocês querem, enfim, falem o que vocês quiserem falar. Eu vou beber uma água aqui. Tudo bem? Sim. Tudo bem, então. Então, vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte também. Dentro dessa economia açucareira, não era somente açúcar, tá? Que era produzido naquele período. Então, existiam economias secundárias paralelas. E a principal delas era a pecuária. Então, a gente tem que ter noção que existe toda uma lógica social nessa região da América Portuguesa. Existe toda uma lógica que também não fica focada somente na questão do açúcar, porque, sei lá, as pessoas não comiam, sei lá, o senhor de engenho ali, ou até o indígena escravizado, ou posteriormente o negro escravizado, eles não comiam açúcar, também não bebiam açúcar, existia uma economia secundária ali. E essa economia secundária era de diversas questões. Então, sei lá, as pessoas produziam tecidos também para poder se vestir. As pessoas produziam carroças para poder andar. As pessoas produziam madeira para poder construir. Enfim, é uma lógica social. Porém, de toda essa economia secundária, a gente tem que ter noção que a pecuária é a principal delas. E por que a pecuária é a principal delas? A pecuária é a principal delas porque, primeiro, para alimentação, obviamente. Então, as pessoas tinham que se alimentar. Então, é aquela questão que a gente conhece hoje, que é um pouco chato, de matar a vaquinha, matar o boi para poder comer a carne e tudo mais. Então, as pessoas tinham que se alimentar. Então, dessa economia secundária, a pecuária é a principal delas. E aí, por quê? Alimentação, atração dos veículos daquele período, né, entre aspas, veículos, então, e o transporte. Então, por exemplo, se algum comerciante de açúcar tinha que sair de uma região para outra, ou se o açúcar tinha que sair do engenho para o porto, eles usavam um boi, por exemplo, e atrás do boi tinha uma carroça ali, e aí eles colocavam os produtos, o açúcar, por exemplo, nesse boi dessa carroça. E aí era a tração que o boi ia levando. Ou se não, o boi, ou enfim, o jumento, ou até o cavalo, enfim, eram usados como transporte mesmo. Então eles colocavam em cima do jumento ali os alimentos, o açúcar e levavam até o porto. Acho que o jumento, Bernardo, me ajuda aí. O jumento, acho que ele é usado sobretudo na questão do ouro, né? Na interiorização do Brasil, no ciclo do ouro, não foi? Eu acho que sim. Acho que é isso, né? E do Shark e tudo mais, enfim, coisa que a gente vai falar mais pra frente. Mas, enfim, a pecuária é muito importante. De toda essa economia secundária, a pecuária é a principal delas. Por questão da alimentação, por questão da tração e por questão do transporte, tá? Então, vou até colocar um negocinho aqui. E tem mais um ponto que é muito importante da pecuária, nesse período do século XVI. A pecuária vai ser muito importante porque os locais onde estavam esses animais para a pecuária, onde os grandes fazendeiros da pecuária nesse período ficavam, era no interior, tipo, não interior, mas com relação à época era interior, né? Tipo, sei lá, se a gente for pensar que o engenho de açúcar estava bem no litoral, bem próximo ao litoral, bem próximo ao porto, para poder escoar essa produção para o mercado externo e para a Europa,
A pecuária, essa produção de pecuária, essa questão do local onde era produzido, onde os senhores das fazendas tinham os seus locais de produção, era o interior. Por exemplo, eu vou tentar ilustrar um pouco melhor do que era esse interior. É como se hoje tivessem fazendas e engenhos de açúcar em Santos, então, tipo, Santos inteiro tinha engenho de açúcar, era uma economia bem rural, e São Bernardo e Santo André tinha essa produção de pecuária, basicamente. Então, a pecuária foi importante porque ela começou a interiorização da América Portuguesa. Então, a partir do momento que esses donos de terras começam a ir para o interior com relação à pecuária, vai ter uma coisa bem importante. Por quê? Eles vão começar a entrar em contato com populações indígenas que eles não conheciam antes. Então, vai começar a ter muita resistência por parte dos indígenas que estavam no interior do Nordeste. Sobretudo, os tapuias e os potiguares. Tanto que quem mora no Rio Grande do Norte hoje falam que é o potiguar, né? Porque ali, né, antes da colonização e durante a colonização, existiam a tribo, os potiguares, né? O grupo Os Potiguares. Então vai ter muito contato e muito conflito, mas conflito mesmo, porque essas nações indígenas, esses grupos indígenas do interior, eles eram muito mais violentos e resistiam muito mais à colonização do que essas nações que estavam no litoral, e por diversas questões ali. Mas vai ter muito contato e muita resistência e muita violência por parte dos colonos, dos colonizadores, contra essas tribos indígenas, essas nações indígenas que estavam no interior, tá? Então vai ter muito conflito ali. Então a pecuária é importante também porque ela vai começar a interiorização da América Portuguesa. E vai ser uma economia secundária ali com relação à cana-de-açúcar. Enfim, agora a gente tem que pensar. E eu quero que vocês tentem me responder. Eu disse no começo da aula que, a princípio, a mão de obra que era usada foi a escravização do indígena. Porém, a gente sabe que essa escravização não durou muito tempo. E que mudou para a escravização dos negros e das negras vindas do continente africano. Eu queria que vocês tentassem me responder. Se vocês souberem, se não souber, tudo bem, eu vou explicar. O porquê dessa mudança? Por que ocorreu essa mudança? Assim? Porque, não, o indígena talvez não dê. Assim. E por que eu vou pegar alguém de outro continente que está vivendo suave, que está vivendo com a sua família no seu modo que sempre teve, que está falando a sua língua que sempre falou, eu vou tirar essa pessoa desse local, que tem sua própria dinâmica, que tem sua própria cultura, que tem seus próprios costumes, eu vou tirar essa pessoa desse local, vou trazer ela para outro continente e fazer com que ela trabalhe de maneira forçada para mim. Por que houve essa mudança? Sendo que essa lógica existia com os indígenas, tá? Tipo, os indígenas também estavam vivendo aqui dos seus modos, dos seus costumes, enfim, da sua religião, e também foi colocado para trabalhar de maneira forçada. Mas por que tirar de um continente e trazer para outro? Assim, tipo, foi do nada? Foi da noite pro dia? Você consegue me responder? Vou tentar responder. Eu espero que dê certo. Então, a gente tem que ver um contexto, né? De tudo. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que a África ela já estava passando por um certo preconceito pela sua cultura e todo aquele contexto de preconceitos e escravização que estava ocorrendo. Eles foram obrigados sair do seu país, não porque eles não tinham o que fazer, era porque tinha um objetivo. E esse objetivo era criar outras sociedades além
que já tinham, e eles não estavam tendo tanto lucro igual eles tinham antes. Então, eles precisavam, de alguma forma, lucrar. Eles não iriam escravizar, tipo, os deles. Não teria a mesma... mesma lógica. Eu vou escravizar, sei lá, meu filho, meu... Não tem a lógica. Então, eles precisavam de pessoas para isso. E pessoas que não sabiam, não tinham o mesmo conhecimento deles, de cultura, de economia. Se você for ver, os europeus, muitas vezes, eles eram já avançados em questão de estudo, eu acredito. Então, e até a questão, eu acho que da cultura europeia, da cultura dos africanos, é totalmente diferente, a visão de mundo, de humanidade, qualquer coisa. Se você for comparar o cristianismo da época, também tinha isso de querer profetizar, acho que é profetizar, evangelizar em outros locais, eles precisavam disso. Então, acho que tudo um pouco ajuda a essa triste história, infelizmente. Sim, sim. Acho que você falou uma palavra-chave para a gente entender a questão por que muda. Por que a gente vai escravizar os negros vindos da África e não mais os indígenas? Acho que você usou uma palavra muito chave, que é lucro. Então a gente tem que ter noção que ali no século XVI é o início do capitalismo. É o início da noção de lucro, de uma burguesia que quer lucrar, de uma elite que quer lucrar. Sim. Então, o comércio de pessoas vindas, né, do continente africano, ele gerava muito lucro para os portugueses que faziam esse comércio. Eles Então, estavam dividindo terras também, né, para ter esses lucros também. Sim, que são as capitanias hereditárias que a gente vai ver na próxima aula, exatamente. Então, a palavra lucro é uma palavra muito importante para a gente poder entender. Mas vamos lá. A gente já viu, de maneira um pouco rápida até, que os nativos, os povos originários daqui da América tinham suas questões, seus costumes, sua religião, tudo mais. E aí, quando os portugueses eles já começam a colonizar as ilhas da costa do continente africano, da costa ocidental do continente africano, e quando eles começam a colonizar a costa mesmo do continente africano, eles vão se deparar com povos e populações, de certa forma, muito avançadas. Mas muito avançadas. Vocês conseguem me falar o que seria? Acho que já tem o spoiler aqui, mas olha esse mapa da África. É o mapa de hoje da África? Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Eu coloquei assim que os europeus eles eram mais avançados em questão de estudos, na minha visão. Mas isso estaria sido verdade? Ou não? Os africanos também tinham conhecimento que poderia ter sido valorizado? Tinham. Então, que nem, vamos olhar primeiro para esse mapa. O que você entende desse mapa aqui? Já tem um spoilerzinho, mas o que você entende desse mapa? Porque eu não quero ser preconceituoso, pelo amor de Não, Deus. que gente. isso, que isso, que isso. Pelo amor de Deus. Mas que nem esse mapa aqui é um mapa étnico da África. Então, antes da colonização, era esse mapa aqui. Que olha o quanto de, de culturas e etnias que tinham antes da chegada, tá? Mas que nem a Tayla que tá falando, né? Tayla? Sim. Ah, tá, beleza. Você me perguntou a questão desse avanço. Não só na África, mas tipo na América, América Portuguesa, América Espanhola, tipo, cada sociedade a gente tem que ter noção de que ela vive o seu avanço e ela é avançada em certo nível em que ela está.
Então, sei lá, quando os portugueses chegam na costa do continente africano, eles vão se deparar com diversas nações e povos diferentes, reinos diferentes. O continente africano, tipo, tinha uns reinos imensos, assim, gigantescos. Se a gente for pensar na história, na curiosidade da história, essas curiosidades que tem a história, o Bernardo pode me ajudar se ele souber disso. Eu sei bem vagamente. Acho que falam que o homem mais rico da história era um homem um rei de um reino africano ou de um império africano que ficava no chifre da África nessa região aqui. Então é isso assim, tipo, eles vão se deparar com sociedades que estão avançadas no nível deles e que estão naquele nível assim e que fizeram resistência à colonização e à escravização, tá? Sei lá, não sei se vocês já foram, Tyler e Evelyn, ou se o Bernardo já foi, mas vocês já foram no Museu Afro que tem ali no Ibirapuera? Eu já Não. fui. Já foi, Bernardo? Eu fui Eu lá em queria 2019, ter. bom. É no Museu Afro que tem no Ibirapuera. Acho que a Evelyn falou bem baixinho. Aquele parque, aquele amarelo do Ibirapuera. Ah, não, É, eu fui no do Ipiranga, foi disfarce. não, Eu fui quando era criança, na excursão de escola. uhum. Não, mas no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, vale muito a pena. Peguem um dia, depois das 2 doses. Oi, Separem. Opa, já virei jacaré. Ó, então depois oi, boa noite. boa noite. Depois das 2 doses. Professor, eu tô Oi. falando lá no chat, acho que É que eu não tava Acho que- vendo. É que quem tá vendo é o Bernardo. Não tô conseguindo ver. Mas pode falar, o que você quer falar? é Fica à Leila vontade. que tá falando. Oi? É Leila, desculpa te interromper. Ah, tá. É que eu tô falando lá há um tempo e aí eu não consegui, aí eu tive que interromper. Sim, eu já fui também no Museu Afro, Aham, no Ibirapuera, que eu moro um pouco mais próxima de São Paulo. aham. Ah, Leila, Acho desculpa, que tá? É que eu não tô vendo o chat. Como eu tô é no. que você tá na apresentação, fica Tá, pode difícil falar, fica à mesmo. vontade, tá? Fica à vontade. Então, eu já fui sim no Museu Afro, vale super a pena Sim, vocês irem, quem não foi ainda aí, tem grande representatividade lá para as nossas sim, sim. culturas, né? As culturas dos nossos ancestrais. Eu falo isso porque eu sou uma mulher negra, Uhum, então eu me enxergo desta maneira. E, e lá, voltando um pouquinho sobre a questão da, de como se tornou, né, como evoluiu da escravização dos povos indígenas para os povos africanos, né? Aí nesse mapa que você mostra, é um mapa que mostra várias nações africanas dentro de um continente, né? Que é o uhum. continente africano. Então, são várias nações, várias etnias, e é muito triste ver esse mapa, que antes era desta forma que se enxergava o continente, hoje não é mais, por conta da extinção de algumas etnias, de alguns povos, né, em decorrência da escravização. Sim. E é bem triste ver isso, mas é muito bom também, para que as pessoas tenham conhecimento, né? Sim. E só aqui no nosso país foi essa evolução da escravização dos povos africanos se deu por conta dos valores, né, do lucro que se Sim. tinha com o tráfico negreiro, né? Uhum, sim. E só aqui no nosso país, só aqui no Brasil, vieram mais de, assim, que é registrado, que se tem registro, vieram mais de 5 milhões de negros, 5 Sim. milhões de africanos. Então, era muita gente, maior até que a população indígena. Sim. Então, isso também se deu porque os índios, eles foram morrendo, né? Muitas Exatamente. tribos, muitas etnias também indígenas morreram por conta dessa colonização criminosa que houve aqui nessas terras, né? Que houveram.
E aí esses povos indígenas foram morrendo, e aí eles viram que eles estavam perdendo dinheiro com isso, né? E os povos indígenas também, eles tinham muito conhecimento dessas terras, né? Então eles fugiam com muita facilidade, muito silenciosos, então isso tudo veio somando a esse interesse de escravização. E veio também essa tomada que você estava falando, que você estava iniciando aí, da colonização de parte desse território africano que você Sim. estava mostrando no mapa. Vale muito a pena, se alguém quiser fazer essa viagem aí no Museu Afro, a gente pode combinar de ir junto, seria muito Sim, bom. com certeza. Nossa, eu fecho muito, tipo, Sim, a gente se encontraria e sim, óbvio. É essa muito, imersão seria muito boa. eu acho muito legal da gente ir lá. Acho que o Bernardo e a Leila que já foram. Primeiro que daria pra ser tirar um dia pra ir lá pra conhecer. Eu fui em uma Sim, manhã, precisa um dia. é, eu fui em uma manhã e tipo nem conheci tudo, assim, eu nem conheci tudo. E eu acho bem legal, assim, porque é muito interessante da questão da o que as monitoras e que os monitores falam pra gente. É uma coisa muito boa de ouvir. É É muito um, impactante também. é um conhecimento muito vasto, assim, e é muito bom, assim. E traz muita coisa pra gente pensar mesmo, assim, essa questão do que era essas pessoas que vieram do continente africano pra cá, assim. Uma coisa que eu achei, uma coisa que a Leila e o Bernardo podem falar também, mas uma coisa que eu achei muito interessante. Eu não lembro o que que era, mas tinha um, não sei, acho que era uma escultura que tinha ali. É que faz muito tempo que eu fui, mas tinha uma escultura ali. E a monitora falou assim pra mim, olha o detalhe de como é detalhado e como que era calculado essa escultura, como tá no mais fino traço, como tá no mais fino cálculo. Olha o quão avançado o quão magnífico que é isso, assim. Eu não consigo lembrar exatamente qual escultura era, mas era uma coisa muito linda, assim. Eu fiquei pensando, cacete, é isso. Tipo, é muito isso. É muito bem calculado, é milimétrico, é perfeito. É um conhecimento muito fodido, tipo. E como isso se perdeu, assim, ao longo de toda a colonização da América Portuguesa, do Brasil, enfim. Acho que é uma discussão que a gente vai continuar tendo ao longo do nosso curso, mas, gente, vale muito a pena. Vamos pegar um dia para poder ir mesmo, para a gente poder ver o Museu Afro. Tem a salinha lá do navio negreiro, que é uma coisa muito forte, muito impactante. Então, acho que vale muito a pena para a gente ter conhecimento histórico e ver como que é a cidade brasileira hoje. E por que é assim hoje. Então, acho muito, muito interessante a gente realmente fechar isso e fazer isso. Tem muitas informações nossas, né? Que tem muita história nossa da arte, um acervo muito grande Sim, que está, né, sob que não sei se é a igreja ou se é o governo que guarda isso e que não libera essa informação para a gente. Eu não sei, eu acho que é a igreja que tem essas informações. Eu não sei por que eles guardam essas informações de arte, de vários documentos que estão armazenados e eles não revelam. É algo assim que não. Eu vou procurar saber, vou trazer na próxima aula não, para vocês. vamos falar sobre isso. Só um parênteses. Orquiz, 8 horas, dá pra levar mais 15 minutinhos? Como que tá aí? Você tá me ouvindo, né? Orquiz, não me abandone. Gente, eu até coloquei aí no chat, é um documentário que eu assisti da Netflix falando sobre cada aspecto do Brasil desde o seu descobrimento. É bem legal. Assiste. Eu vou pegar pra assistir. Orquiza mesmo, você não tá aí, meu? Responde, Orquiza. Bom, então eu vou mandar bala. Eu vou ver se acho que a outra professora não entrou ainda. Bernardo, qualquer coisa me dá um help aqui. E então eu vou continuar
tá faltando um pouquinho. Eu acho que, eu vou ser sincero, assim, eu acho que a Leila deu uma aula pra gente. Eu posso colocar isso? Bernardo, eu posso colocar isso? Lógico. Que a Leila deu uma aula pra gente? Nossa, valeu, hein, Leila? Na Acho moral que a mesmo. Leila deu uma aula pra gente. Acho que a Leila já... Ela Jamais, falou... nossa, Não, que Leila, eu legal. vou ser sincero com Top. você. Você conseguiu antecipar, acho que 75% do que eu ia falar no final da aula agora. Eu vou ser bem sincero. Obrigado, assim, viu? Obrigado. Você deu uma aula pra gente. Um conhecimento muito vasto, assim. Nossa, obrigado mesmo. Mas... Eu faço parte de movimentos negros desde Uhum, muito cedo, assim, sabe? sim, Desde eu hoje eu não tenho medo de falar a minha idade. Eu tenho 47 anos e a minha militância vem de muito tempo e vem desses movimentos negros. Hoje nós estamos aqui falando abertamente e foi muito por conta desses movimentos que a gente travou há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e isso é muito bom hoje. E sim. ver essa desvalorização, algumas pessoas falarem que cotas é esmola, não é mesmo, é só o começo, é Sim, só o começo. sim. Te- te- Temos muita Queremos as luta suas ainda almas. Sim, temos Mas muita luta ainda não, pela de frente. maneira nenhuma, gente. A Não, Tayla, mas você e Eduardo e a Tayla são pessoas que têm um grande conhecimento, o Bernardo também, não. não, mas Gratidão ó, por estar aqui. obrigado pela colaboração e vou ser sincero, foi uma aula, é um conhecimento muito grande e vamos continuar nessa temos muito progresso pela frente, ligado? Todos nós, tá? Mas peraí, deixa eu voltar, que eu preciso correr um pouquinho aqui com a matéria. Tá, calma, eu me perdi um pouco. Tá, beleza. Então, só para finalizar essa questão, a Leila falou, tipo, muito bem do que eu queria terminar com vocês, assim. A questão é a seguinte, se a gente for pensar tanto nos povos originários... Oh, peraí, eu tô... voltei aqui pra tela. Tanto nos povos originários da América, quanto nessas populações e nações do continente africano. A gente tem que ter noção que a partir do momento que eles têm contato com os portugueses e com os europeus de um modo geral, mas se vocês vão ver com a Cami, há muita resistência pelas duas partes, tá? Como a Leila falou, os indígenas faziam a resistência deles de maneira que eles conheciam o território. Então era fuga, eram outras questões, eram as mortes, que foi realmente um genocídio da população nativa da América Portuguesa, sobretudo com relação a doenças e também com relação a conflitos também, mas com relação a doenças foi muito forte, assim, a questão do genocídio foi horrível, era gripe, malária, não sei o quê, que os portugueses trouxeram para o Brasil e dizimaram as populações indígenas. Isso fez com que foi começando a perder mão de obra. Então, os indígenas iam morrendo, ia se perdendo mão de obra. E como a Leila falou, como a Tayla falou, e como a gente tem que ter noção, o século XVI é o início da noção de lucro e de capital. Em uma questão mundo, em uma questão internacional, fora da Europa. Então, o tráfico e a escravização dos povos da África era muito lucrativo para essa elite portuguesa. Então, através desse lucro, eles começaram, através desse pensamento do lucro, eles começaram a trazer, escravizar no continente africano e trazer de maneira forçada para a América Portuguesa. Porém, a gente tem que ter noção que existia muita resistência. Então, por questões de tempo e por questões de vestibular, a gente não consegue adentrar. Porém, se vocês quiserem, a gente pode tentar armar uma aula aí sobre lutas dos escravizados aqui no Brasil, dos escravizados aqui no Brasil, ou senão a gente pode tentar pensar em uma aulinha ali sobre as nações e os povos africanos que existiam na África, tá? Vamos pensar nisso daí. Porém, existe a resistência tanto no continente africano quanto aqui no Brasil. Então, fugas, revoltas dos negros escravizados, sobretudo no século XIX, ali, revolta dos malês, revolta no Pernambuco, a gente vai ver isso mais pra frente. Núcleos de resistência,
Por exemplo, o Quilombo dos Palmares é um núcleo de resistência. Existiam diversos outros que a gente também que eu posso pesquisar e trazer na próxima aula para vocês também. Aí existia uma forma de resistência um pouco mais dramática, o suicídio, enfim, existia muita resistência por parte dessas pessoas que vinham do continente africano para cá, tá? Então, ocorre essa substituição. A gente tem que ter noção também que a Companhia de Jesus, que era aquela companhia católica que veio de Portugal para o Brasil, começou a trabalhar muito a questão de não escravizar o indígena, porque o indígena tinha que ser cristianizado. Então a Companhia de Jesus, através dos jesuítas, começou a cristianizar os indígenas, a formar... Bernardo, fugiu o nome que eles faziam, que era... Fugiu muito o nome. Me ajuda. Catequizar? Não catequizar, eles faziam meio que um local para cristianizar os indígenas. Não sei se você lembra o nome. Fugiu total da minha cabeça. Bernardo, me ajuda. Peraí que eu tô tentando lembrar também. Nossa, fugiu muito. As missões. Então, os jesuítas, com a Companhia de Jesus, faziam missões que eram locais onde eles iam cristianizar e catequizar os indígenas. Então, eles eram contra a escravização dos indígenas, ou seja, a igreja na América Portuguesa era contra a escravização dos indígenas porque eles queriam cristianizar os indígenas. Porém, a escravização dos negros vindos do continente africano, eles não eram contra. E aí começou essa vinda em massa de pessoas escravizadas do continente africano para cá. Como eu disse, a gente pode também pensar em uma aulinha ali, de olhar para a África, a gente pode pensar em uma aulinha sobre essas resistências, vamos pensar, vamos ver o que vocês acham. Mas, enfim, ocorre de modo gradativo e lento essa substituição. Então, o escravizado agora nos engenhos de açúcar vai ser essas pessoas que estavam no continente africano, tendo sua vivência, usufruindo do seu território, de seus modos de vida, de suas tecnologias, de seus conhecimentos, de seus cálculos, enfim, de sua arquitetura, sobretudo pessoas vindas da costa ocidental, então ali Luanda, onde hoje é Angola, Cabo Verde, onde hoje é um país, né? Então, aqui está da América inteira, mas enfim, se a gente for lá para o Brasil, os focos são Nordeste e Rio de Janeiro. E aí, mais para frente, vai ocorrer a entrada dos portugueses no interior, nessa região Bantou aqui, que hoje é a região onde tem o Congo, e aí os portugueses vão colonizar Moçambique e vão vir pessoas escravizadas de Moçambique para a América Portuguesa. Enfim, gente, é isso de hoje. Próxima aula, eu vou passar para vocês os exercícios para fazerem no final de semana, na segunda-feira. Próxima aula, correção dos exercícios e vou começar capitanias hereditárias, tá? Gente, alguma dúvida? Gostaram, não gostaram? Reclamações? Enfim, fiquem à vontade. Acho que eu e a outra professora não sei que horas que vai entrar, se não vai entrar, mas enfim, e temos um tempinho para conversar aqui. Sugestões, aulas que queiram, aulas que não queiram, hora de vocês, tá? 5 minutinhos para vocês falarem, assim, sou todo ouvidos. Eu gostei da aula, foi muito produtiva, aprendi bastante. Obrigado, Evelyn. Também gostei. Ô Leila, perdão por não ter visto o chat, tá? É que eu fico na apresentação aqui e aí eu acabo não vendo. Tá, deixa eu ver aqui. O que vocês mandaram. Legal. Bom, Tyler, é legal esse documentário mesmo, o Guerras do Brasil. Bem legal. Então... Bernardo, valeu por salvar o chat aí, tá? Porque Que isso. eu real não consigo ver. Tá. Então é isso, gente. Bora fechar esse rolê no Museu Afro.
Se vocês quiserem alguma aulinha a mais aí, a gente tenta encaixar na grade. E acho que é isso. E muito obrigado a todos e todas. E Leila, muito obrigado pela contribuição de hoje. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Então é Eu isso, que gente. agradeço, gente. Tá sendo ótimo, muito agregador mesmo. Que nem eu falei pro Lucas, eu saí do ensino médio em 95, nossa, muito tempo. Olha, eu vou falar. Muito Eu não sei tempo, se, eu não sei caraca. se eu vou falar que 95 não era nem nascido ainda, tá? Eu Eu, imagino, grande parte de vocês aqui. E voltar agora está sendo desafiador, mas eu estou super empolgada com vocês aqui. Muito mesmo. E essa aula, a gente podia fazer até uma aula de uma imersão nesse museu sim, afro, sim, sim, né? sim. Fazer uma aula de imersão, fazendo no sábado, sei lá. Sim, A não, é gente super vê. top. A gente vê. Vamos esperar Super o pessoal. bacana seria. Vamos esperar o pessoal tomar essa segunda dose. A gente fecha esse rolê aí, que eu acho bem É legal. E isso também, aí. e também que, se vocês quiserem aí, a gente conversa com o Lucas também de encaixar uma aula, se a gente quiser de uma aula de aprofundamento. Não sei, a gente encaixa. Eu preparo para vocês, eu tenho bastante coisa aqui. Se a gente quiser uma aula de aprofundamento sobre povos indígenas, a gente pode fazer. Se a gente quiser uma Uhum. aula de aprofundamento sobre Sabe resistência. que eu ia ser legal? Desculpa atrapalhar a sua Não, que fala. isso. Se a gente encontrasse, sei lá, um indígena que falasse